Lara, muito boa tarde. Agradecemos desde já por ter aceito o nosso convite em falar connosco sobre a sua obra audiovisual Calunga. Obrigada, é um prazer imenso partilhar com vocês o Calunga e um pouco daquilo que foi o processo desse filme. A Lara não teve o receio de partilhar um pedaço de si nesta obra audiovisual. O que é que lhe incentivou a fazer a sua obra audiovisual Calunga? Calunga foi o último filme que eu fiz em Cuba, que foi a minha tese, né, da Escola de Cinema de Cuba. E então, claro, eu tinha que filmar em Cuba, era inevitável, né? Não tinha dinheiro para vir filmar em Moçambique. Nem queria, bom, queria, mas não sabia que não era possível. Então, o Calunga é esse desejo de voltar a casa, muito forte, né? Então é uma espécie de uma procura pelos lugares ou os espaços e as pessoas em Cuba que me fazem sentir fazem-me sentir em casa ou que se transformaram numa casa para mim. A escolha de fazer uma peça autobiográfica vem do filme anterior, que é o Fim, onde eu faço uma espécie de uma carta ao meu pai que, pronto, que está doente e que eu penso que vai, nesse momento, penso que vai morrer, não morreu, está vivíssimo. E eu costumo dizer que eu acho que ele sobreviveu porque eu lhe fiz essa carta para ele não morrer. E o Calunga é a continuação disso. No fim, eu faço uma série de perguntas a mim própria sobre como viver num universo político, onde as referências dele se desfazem, e com ele uma série de parâmetros, né? Do que era a esquerda, do que era a revolução em Cuba, a revolução em Moçambique, as independências, né? E no Calunga é como se fosse a continuação disso, um pouco onde essas perguntas elas evoluem para uma procura mais espiritual, né? Ou seja, no fim eu entendo que esse universo político e ideológico está a se desfazer com a possível morte do meu pai e o Calunga é a continuação disso, né? Fazer cinema do pessoal foi uma escolha que eu fiz dentro da Escola de Cinema de Cuba, porque porque achei que era muito difícil falar dos outros. Não é ao contrário do que se pensa. Eu acho que eu vejo o cinema autobiográfico como um espaço de maior liberdade, né? Porque eu não ponho na boca dos outros aquilo que eu acho do mundo, eu digo eu própria, né? Então acho que há uma sinceridade muito grande, é um ato, para mim, mais liberador do que tentar encontrar alguém que pensa como eu, então isso permite que os encontros com os personagens sejam algo mais livre também, né? Como acontece no Calunga. Então é isso, também acho que tem muito a ver com eu acho que eu sou de uma geração pós-independência, né, que herdou um cinema muito social, onde se falava do povo, onde o povo era uma só coisa, uma só entidade. Acho que é um cinema que foi importante nesse momento, mas eu senti que faço parte de uma geração que não é contesta isso, mas que traz um cinema que também onde o indivíduo existe e não é só o povo, né? Então essa ideia de um cinema autobiográfico é um pouco essa coisa de dizer as pessoas, cada uma das pessoas tem uma voz e representa-se a si própria, né? A tua curta-metragem chama a atenção não só pelo uso de imagem, a cinematografia é extremamente cativante, e não só, também as personagens que estão no teu filme. Eu gostaria de saber um pouco mais sobre a seleção das personagens. Tu tens a Noémia e tu tens também uma menina pequena. Numa cena, tu até fazes questão de mostrar. Ela está a brincar junto a um cemitério e também está ao lado de uma árvore, que para mim é uma imagem que
carregam um certo poder. Podias explicar o significado das tuas personagens, sabendo que também adicionaste, fizeste questão de mostrar essa transparência quando se trata do próprio ritual da tua terra natal? Sim, então o Calunga foi um processo muito particular, porque era uma manta de retalhos, né? Eu queria um monte de coisas lá dentro, eu não sabia muito bem como é que aquilo ia montar, ou como é que aquilo se ia costurar, mas eu sabia que havia coisas que eu tinha que ter ali, né? Então, a premissa principal do filme é que eu e essa minha tia-avó, que é Noémia de Souza, que é uma poetisa muito conhecida ou importante dentro daquilo que é a poesia moçambicana, a premissa do filme é que nós nos conectamos com o desejo de voltar a casa, né? Porque a Noémia morreu no exílio, num exílio que foi um autoexílio. Depois da independência de Moçambique, ela não quis voltar mais, voltou só uma vez para para votar democraticamente e depois não voltou mais. Então havia, ou seja, eu queria construir uma coisa onde esse desejo de voltar a casa fosse uma coisa quase herdada, né? Passada de geração em geração pelas mulheres dessa família. Então, claro, eu tinha que construir uma ficção onde isso um pouco se pudesse entender, que essa menina se conectava ou se encontrava com o espírito dessa avó num lugar um pouco fantástico, né? E claro, o cemitério fazia muito parte do filme, porque para eu fazer essa manta de retalhos eu decidi usar uma figura de arquetipo, que é uma deusa do panteão Yoruba e do Reino do Congo, que são religiões afro-cubanas, e essa deusa é a deusa Oiá, que é a deusa do vento, né? E do cemitério e da morte. Então, o que eu decidi foi construir tudo que está no filme tem como motor principal essa questão do vento que leva as coisas e volta a trazer, que traz a morte, mas que semeia, e essa criança, e essa que sou eu, né? E essa velha vão se autoalimentando para criar um movimento circular de existência, né? E é um pouco isso, o filme a gente vai de um presente onde eu faço essa voz em off e vamos a um ritual, e esse ritual permite que nós, né, vamos ao passado encontrar essa menina e essa velha para perguntar certas coisas, depois voltamos ao ritual outra vez, como se o passado, o presente e o futuro estivessem conectados. E depois esse ritual não é da minha terra natal, esse ritual é em Cuba mesmo. É. Que é essa beleza, né? É entender que quando a gente procura esse passado, presente e futuro, essas conexões, elas estão também nesses lugares diaspóricos, né? Então que viver em Cuba me permitiu também voltar a casa em muitas maneiras que aqui talvez eu não seria capaz de voltar. Lara, podias partilhar connosco também o significado do título Calunga? Hum. De onde é que se deriva e por que é que tu decidiste chamá-lo Calunga? Então, Calunga é outra deusa desse panteão e é deusa. Aí já é um bocado mais complicado, mas é a deusa do fundo do mar, que também traz a vida e a morte, né? Ok. E a primeira coisa porque tem um curandeiro, né, com quem eu me encontro, e ele me diz que eu estou ali porque há uma deusa, que é a Mãe Calunga, que quis que eu fosse para lá e que me continuaria a acompanhar cada vez que eu quisesse cruzar o mar, né? Então, o que ele me diz nessa frase é que aquilo que nós estamos a fazer naquele filme é permitido por
por essa força do mar, né? E pronto, é a mãe do universo, mas também é que tem o poder Uau! de tirar a vida, né? De afogar os seus filhos, né? Eu gostaria de perguntar à Lara se o mar em si, que a Lara documenta nesta obra audiovisual, é algo que também se conecta com uma certa nostalgia, uma fonte de inspiração que faz parte da sua parte interior. Sim. Sim, o mar, e neste caso concreto do Calunga era o Oceano Índico, mas o mar em geral é um está em todos os meus filmes, está em tudo aquilo que eu faço. Exatamente porque para mim é exatamente o espaço onde o individual e o coletivo conseguem existir, né? O mar é um espaço de histórias coletivas, é um espaço onde fluem e confluem uma série de fatores, de pessoas, de acontecimentos, né? Mas ao mesmo tempo o mar é um lugar onde cada um de nós tem uma experiência completamente individual, né? Não há uma experiência coletiva do mar, nós não nadamos todos juntos, coletivamente, ao mesmo tempo, sincronicamente, não temos a mesma relação com o mar, o medo, a angústia, a alegria, a liberdade, né? Então eu acho que, para mim, o mar também é um lugar onde me permite uma certa liberdade criativa. Eu acho que o mar é um espaço, de acordo com aquilo que eu acredito, é um espaço muito menos factual do que a terra, né? Depois eu sempre digo que eu acho que o mar é da força feminina e é o espaço da paz e da liberdade, e a terra é o espaço masculino e da guerra e do conflito, né? Então eu tenho uma relação muito forte dentro de toda a minha obra, seja em filmes, em instalações, em outras coisas com o mar, porque acho que é um espaço onde a gente pode ser uma outra narrativa possível, quando os nossos territórios estão completamente fechados ou parecem estar completamente fechados a uma narrativa colonial, pós-colonial muito amarrada, né? Uma frase que me chamou a atenção, que diz o seguinte: deves dar atenção ao teu quadro espiritual, à tua religião. A transcendência religiosa da tua família vai recair sobre ti e tens que atendê-la, porque se não cuidares tu, quem irá cuidá-la? E como é que a Lara vê a partilha de histórias com a ajuda da sétima arte? Eu acho que o cinema tem essa particularidade que depende de nós, a distância é que estão as coisas, né? Ou seja, tudo aquilo que acontece no cinema passa por uma série de escolhas que falam de quem, da distância a que está a pessoa que as cria, né? Então, isso permite que a gente possa ver coisas que nós nunca poderíamos ver se não fosse através daquela pessoa, né? Eu não sei, eu pergunto-me se tu poderias entrar naquele lugar onde eu entrei naquele ritual. Terias que construir a tua relação com aquilo e provavelmente quando fosses filmar não filmarias aquilo, né? Filmarias outra coisa. E eu acho que a beleza do cinema é exatamente isso, é que ela nos primeiro permite a nós cineastas traduzir um mundo que muitas vezes não é o mundo do concreto, né? O Calunga é um claro exemplo disso. Nada daquilo que está ali é só aquilo, né? São muitas coisas que estão dentro de cada frame, de cada composição, né? Então, isso significa que há um exercício de tradução da realidade que passa por mim, passa pelo meu interior e depois passa para ti, e tu interpretas com aquilo que é a tua realidade, né? Então há um exercício que é de uma beleza extrema de tradução e de negociação dos universos, né? E por outra parte,
tem essa questão de podermos viver aquilo que nunca... aquilo que não é que nunca poderíamos viver, é que podemos viver assim, né? Os livros também nos trazem isso, mas eles trazem-nos isso, eu acho que de uma forma, quer dizer, tem um monte de outras limitações, né? O cinema tem a grande vantagem de poder, né, de que todos nós sabemos interpretar a imagem de certa maneira, né? Independentemente de quão letrados ou não somos, ou quão educados somos, todos nós vivemos num mundo cada vez mais exposto à imagem, né? Então nós sabemos o que está ali. E isso abre muitos caminhos. E eu acho que essa questão eu acho que, para responder talvez à tua pergunta da questão das histórias humanizadas, eu acho que o importante de um filme, não estou a dizer que o Kalunga faça parte disso, isso não me cabe a mim dizer, mas eu acho que a humanização das histórias que nós contamos é importante porque somos nós a contá-las, né? Aí é o exercício da humanização. É que não vem uma outra pessoa contar uma história sobre mim, sobre o meu nascimento espiritual, sou eu que o conto, né? Então, a partir daí, aí está a humanização do cinema, que é nós contarmos as nossas próprias histórias e fazermos disso o maior ato político de humanizar, né? Que é contamos sobre nós, de nós, conosco, para nós, né? Que eu acho que é dar a volta ao ciclo todo. Sim. A Lara podia partilhar connosco pelo menos 5 filmes africanos que a Lara definitivamente recomendaria. Ai, eu odeio esta coisa dos 5, dos 10. Ai, depois vai para o ar e a gente fica, mas tu não disseste isto, mas na entrevista passada. Os filmes da Sara Maldoror, principalmente os filmados em África, os filmes do Sembène, quase todos, Jeremiah, do Lesotho, This is not a burial, it's a resurrection. Por acaso selecionamos um filme dele para exibir em dezembro também. Assim, é o Mother I'm Suffering. E o Fire Die, da Jessica Beshir, da Etiópia. Sim, acho que... um filme moçambicano do Inadelso Costa, Memória em Três Jatos. Nice. Muito obrigada, Lara.